Em Mateus, no capítulo 14, versículo 22 em diante, nos diz que o próprio Jesus ordena os discípulos a entrarem no barco e passarem para a outra banda, para o outro lado. Alguém pode até mesmo se perguntar por que Jesus ordenou os discípulos entrarem no barco, por que Jesus ordenou os discípulos passarem para o outro lado, sabendo com certeza Jesus que eles passariam por um vento contrário, passariam por um tempo de medo nas suas vidas naquele momento. Antes de entrar neste assunto, falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva nesse canal, que você possa compartilhar com outras pessoas, que você possa ser usado por Deus como uma ferramenta aqui na terra para abençoar a vida de outras pessoas. Nesse episódio nós vemos que o próprio Jesus, quando ele ordena, quando ele obriga os discípulos, determina os discípulos que entrassem naquele barco, não se esqueça que esse episódio aconteceu logo depois que Jesus ele multiplicou pães e multiplicou peixes. Jesus ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, naquele episódio da multiplicação dos pães e peixes. E logo depois Jesus ordena os discípulos a entrarem nesse barco para que passassem para o outro lado. Alguém pode fazer essas mesmas perguntas, mas por que Jesus, sabedor de todas as coisas, ele pediria para os discípulos entrarem naquele barco sabendo que iriam passar por um tempo de agonia, por um tempo de medo, por um tempo de vento contrário, de cansaço? Ora, amados, Jesus, ele é sabedor realmente de todas as coisas. Sempre tem uma lição para nós. E uma das coisas que me chama bastante atenção, interessante nesse texto, é que muitos de nós, se fosse naquele momento, se estivéssemos naquele momento com Jesus, a gente poderia chegar para Jesus e dizer: Mestre, não precisamos ir para lugar algum. Aqui nós temos pessoas para que o Senhor possa falar do amor de Deus, ouvintes para que o Senhor possa dar as suas lições. Aqui nós temos pães e peixes para o Senhor multiplicar e alimentar a todos nós. Não precisamos entrar no barco, muito menos ir para o outro lado. Esse pensamento é pensamento de pessoas totalmente acomodadas. Pessoas acomodadas, elas pensam dessa forma. Elas preferem ficar em um lugar apenas. Elas têm medo de ir além. Elas têm medo de dar um passo à frente na sua vida. Seja profissional, seja amorosa, seja sentimental, seja ministerial. Ela se acomoda de tal forma que ela prefere permanecer no lugar onde está. Ela prefere observar todo mundo, todos que estão ao seu redor, dando um passo à frente, sendo abençoados, porém ela tem medo. Então ela prefere ser uma pessoa acomodada e permanecer naquele lugar. Eu não estou falando para você ser uma pessoa aventureira. Eu não estou falando para você se aventurar e ir saindo por aí sem rumo. Não. Mas observe nesse texto que o Senhor Jesus, ele ordena, ele dá a ordem. Se o Senhor Jesus lhe ordenar, se o Senhor Jesus, ele der o sinal verde para você, não tenha medo. Dê um passo à frente na sua vida. Vá adiante, porque ele se responsabiliza pela sua vida. Nós vemos também, amados, que os próprios discípulos, quando entraram no barco, e quando eles estavam todos juntos, remando, em Marcos, no capítulo 6, no versículo 45 em diante, também nos diz que eles estavam cansados porque o vento era contrário. Quem nunca passou por um vento contrário na sua vida? Quem nunca passou por um vento forte que muitas das vezes tenta nos derrubar? E sabemos que quem já andou de barco, sabe que uma das coisas que nós mais sentimos quando entramos no barco
é o senso de insegurança. E eles com certeza ficaram inseguros. Com certeza eles imaginaram: por que Jesus nos mandou vir para cá? O vento está contrário, nós estamos cansados. Quando alguém está remando e o vento está contrário, uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça com certeza é de largar o remo. Mas se você largar o remo, você vai ficar à deriva, sem saber para onde ir. E os discípulos, com certeza cansados, eles estavam agora sem saber o que fazer. O cansaço é um dos motivos que muitas pessoas desistem dos seus objetivos. O cansaço está fazendo muitas pessoas retrocederem. O cansaço está fazendo muitas pessoas ficarem pessoas ranzinzas, pessoas que não conseguem mais a felicidade, a alegria naquilo que está fazendo. Lembre-se de Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, fala que Elias, quando ouve que uma mulher chamada Jezabel queria matá-lo, ele foge, vai para o deserto e depois de um tempo, Elias cansado, ele fica embaixo de um zimbro. E lá embaixo do zimbro, ele fala com o Senhor, pede a morte e diz: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Quantos de nós, queridos, também já falamos como Elias: já basta, não suporto, estou cansado. Mas observe que Elias, ele foi alimentado, aparece um anjo, Elias come, Elias bebe água, Elias prossegue no seu caminho. Não deixe que o cansaço te faça desistir, de fazer você pensar que o Senhor te abandonou embaixo de um zimbro, de forma alguma. Levanta-te, mova-se, não fique acomodado embaixo de um pé de zimbro, porque muito grande é o seu caminho. E também eu vejo nesse texto de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, o próprio Jesus, quando ele ordena os discípulos, ele aparece depois. E os discípulos começaram a ficar com medo e começaram a gritar: é um fantasma! E ele diz: não temais, sou eu. Eu vejo que aquela situação, naquele momento, impediu que os discípulos enxergassem Jesus. Não deixe que os problemas, que as dificuldades, que o cansaço, que o medo, que a falta, que a solidão, que tudo isso que você está passando, não deixe que isso te impeça de ver a Jesus. Nunca se esqueça, Jesus, ele com certeza está dentro do seu barco, se você assim permitir. E também não se esqueça que só basta Jesus estar no barco, que ele tem o poder e a autoridade para trazer bonança, acabando todos os nossos problemas quando ele assim achar melhor. Não se esqueça que ele estando no barco, você nunca ficará à deriva. Ele sempre te direcionará para o lugar correto. Nunca se esqueça, Jesus, ele está com você. Esse que vos fala é Eduardo Moraes. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. Seja uma ferramenta de Deus aqui na terra para alguém. Que Deus em Cristo te abençoe. Fé e coragem. Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus.